Olha só, pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu preciso te apresentar a BIMflix. A BIMflix veio para colocar o poder do BIM ao seu alcance e te permitir desenvolver projetos como esse aqui. Olha só, um projeto todo desenvolvido em BIM, com modelagem 3D de alto nível, feito no KBuilder, com a produtividade excepcional e uma apresentação espetacular para a gente apresentar para os nossos clientes, parceiros e gerar novos leads também. Olha só esse aqui também. Então, de fato, veio para revolucionar e trazer todo esse conteúdo de forma super acessível a você através de uma assinatura mensal. Eu, inclusive, liberei 7 dias grátis para você testar e conhecer todo o material. Então, corre aqui na descrição do vídeo, lá tem um link para você acessar, fazer o teste grátis e lá na BIMflix você vai ter acesso a todos os meus cursos, Programa Projetista Master Elétrica 12K, Projetando CFTV de Residência de Alto Padrão, nosso treinamento avançado de KBuilder, Projetando Cabeamento Estruturado também, tá? Então é muito completo. Temos lançamentos em breve também, curso prático de projetos de incêndio, curso prático de projetos de SPDA, além de conteúdos de parceiros e especialistas em diversas áreas. E o melhor, você recebe baitas descontos para adquirir os templates da SOS, tá ok? Desconto de até 70%. Então estamos aí, nosso template de elétrica, template CFTV, template de cabeamento, template de incêndio e template de SPDA. Como eu disse, através de uma assinatura mensal super acessível, você cancela quando quiser e nossos planos são a partir de R$ 59,90. Tá ok? Aguardo você do outro lado e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, agora que nós já explicamos, né, as premissas de criação de peças, como funciona, quais são os campos que precisam ser preenchidos e podem ser preenchidos, agora a gente vai fazer uma criação de peças, né, simbolizando como se você tivesse uma peça aí, você que projeta em AutoCAD ou tem alguma peça nova que você quer criar que você ainda não tem. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? O primeiro passo é você ter essa simbologia 2D da peça, né? Tudo começa com a simbologia 2D. Então aqui, ó, eu tenho um arquivo que eu utilizo para criação de peças, ok? Então, surgiu uma demanda aqui, eu preciso criar algumas peças, né, de tomada aqui para adaptar o padrão da empresa. Então, vamos supor que você quer importar alguma peça aí, quer criar alguma peça, você já tem a simbologia 2D dela. Então, primeiro passo, você vai criar essa simbologia em escala 1:50. Então, vocês podem ver, ó, que se a gente der um DI aqui na caixa 4x2 do AutoCAD, ela vai estar aqui, ó, 0.13.23, certo? Zero ponto 0,13 vezes 50 vai dar 6,65, 6,61, que é exatamente o que a gente busca. 6 centímetros aqui. E aqui, aproximadamente, vai dar aproximadamente 4 centímetros, né? Que é justamente o que a gente buscar. Então, vamos lá. As dimensões da caixa foram determinadas aqui. Então, como que a gente precisa fazer isso? Fizemos o desenho 1:50. O que a gente precisa fazer agora? Vocês podem ver que a gente padroniza aqui tudo certinho para saber exatamente qual a peça que a gente está criando. Então, vamos... O que a gente faz? A gente simula o preenchimento dos campos aqui. Então, vamos lá. A gente precisa pôr o campo de indicação, o campo de circuito e o campo da potência, né? Nesse tipo de ponto que é uma tomada. Então, a gente vai criar esse texto, né? Então, a gente vai criar um texto de indicação, pode ser o padrão que você utiliza. Ó. Vocês podem ver que se vocês olharem aqui, ó, se a gente for nas propriedades, tá aqui, ó, altura 0.15, que é o padrão que a gente utiliza. Aqui está o padrão de fonte da empresa, né? Então, você pode fazer de acordo com os seus padrões, caso queira. E aqui você precisa pôr exatamente como você quer que apareça no KBuilder, tá? Então, eu gosto que essa indicação apareça aqui um pouco mais para cima.
o circuito logo na frente da tomada e a potência um pouquinho abaixo, certo? Então, aqui você precisa salvar. E após salvar, você pega a pasta onde ele está, seleciona o arquivo, arrasta para o KBuilder. Essa é a parte mais fácil, tá? Tem como você vir aqui em arquivo, também tem como você, uma outra opção de abrir o desenho, né? Seria você vir em arquivo, abrir desenho. Aí você ia procurar onde estava o desenho e tudo mais. Como eu já abri a pasta desenho para abrir ele no AutoCAD, eu já arrasto ali, fica bem mais prático para mim. Eu também tenho aqui, vocês podem ter, um arquivo .cad. Vocês podem ver aqui, ó, simbologia 2D, versão do Lucas, não mexer. Bem explícito aqui para mim, aqui, para ninguém mexer nisso aqui, porque é o arquivo que eu utilizo para criação de peças, tá? E eu não gosto que bagunce isso. Então, para manter os padrões, tem um outro arquivo que eles trabalham, e aí depois eu passo para cá, só que eu aprovei. Tá. Então aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem as peças aqui que vão para o nosso template, todas padronizadas, ó. H30, H50, H60, H70. Então aqui em detalhes, como a gente criou a simbologia em 1:50, a gente vai pôr aqui em 1:50, tá? Então aqui a gente vai fazer um teste, por exemplo. Vai no DI e mede aqui quantos centímetros está dando. Exatamente o que a gente queria que medisse, 6,61 e aqui 4,72, né? Aqui eles arredondaram, isso aqui era para estar 7, né? Essa caixinha aqui foi modificada. Se a gente analisar isso aqui, a gente tá diferente. 7, tá vendo? Certinho. Tá. Então, o texto aqui está na posição correta que a gente quer, né? A gente analisou que não vai chocar, porque poderia acontecer isso aqui, né? Chocar. Então, a gente já posicionou o texto da forma como a gente quer, né? Para que não choque. Então, o que, que eu faço? Eu pego justamente as peças que eu tenho no CAD, que eu preciso importar para dentro do KBuilder, dou um Ctrl+C aqui e colo no meu arquivo de peças. Por que, que eu faço isso? Por que você faz isso, Lucas? Justamente porque aqui eu já tenho tudo padronizado, pessoal. Então aqui, ó, tomadas elétricas 4x2. Então aqui, eu posso pegar aqui, ó, tomadas elétricas 4x2, baixas, médias, altas. E aí eu colo aqui, porque aqui também são tomadas elétricas 4x2, baixas, médias, altas. E aqui eu posso organizar, ó, quais são as baixas, quais são as médias e quais são as altas. Então aqui são as baixas. Aqui são as baixas. Aqui são as médias. E aqui são as altas. Eu faço isso para manter o controle aqui e não ficar tendo que refazer a peça. Porque se eu manter um arquivo organizado, sempre que eu precisar, eu tenho tudo aqui, sei onde achar, né? Então, ok. Então, o que, que eu faço aqui? A gente já tem aqui o texto, circuito ou melhor, indicação, circuito, potência. Exatamente como tem que ficar no projeto. Então, qual o próximo ponto? Coisas que eu preciso explicar para vocês aqui. A peça, ela sempre tem que estar virada para a direita. Sempre tem que estar com a face dela apontada para a direita. Então, aqui a gente tem uma caixa 4x2. E aí, se a gente tivesse uma parede aqui, se a gente tivesse uma parede aqui, seria mais ou menos isso aqui, né? Seria mais ou menos isso aqui. E a caixinha estaria embutida aqui na parede, certo? Então, a face dela tá para frente, tá? Para a direita. Então, isso está correto. Ok. Isso é de extrema importância, tá, pessoal? Por quê? O ponto diretor, quando você vai direcionar a peça, ele vai começar a contar aqui no ângulo zero, né? Justamente apontado para a direita. Então, se você definiu aqui, ó, lançar a peça, selecionou um ponto de origem, ela vai estar apontada primeiramente para o zero. E aí você vai virando o eixo diretor e ela vai acompanhar. Agora, se você deixar ela virada para a esquerda ao invés para a direita,
você vai girar o ponto diretor e ela vai ficar sempre ao contrário do que o ponto diretor está apontando. E aí isso vai gerar um problema também na simbologia 3D, que a simbologia 3D vai ter a face apontando para o lado contrário do que a simbologia está apontando, e aí fica nada intuitivo projetar, né? Fica nada intuitivo lançar essa tomada. Então, ponto principal, deixar ela apontada para a direita. O segundo ponto principal, ter feito ela em escala 1:50 lá no AutoCAD, conforme nós fizemos aqui, e usar aqui escala 1:50. Então, a escala que você desenhou é a escala 1:50. Eu falo, faça na escala 1:50. Por quê? É uma padronização. O meu arquivo aqui dentro do KeyBuilder eu já botei como 1:50. O desenho eu faço em 1:50 para não ocorrer o risco, que já aconteceu, de assim, perder 100 simbologias 3D que foram criadas em escala, né? A gente botou para criar 100 simbologias 3D, e aí, por erro, por estar na escala errada, as peças foram criadas todas em escala errada, e na hora de lançar no projeto elas estavam tão pequenas que não dava para ver, né? Então, a gente gosta de deixar isso bem claro, que você precisa respeitar as escalas aqui, e na minha visão, a melhor escala para fazer a simbologia 3D é 1:50. Então, o que a gente faz aqui? Próximo ponto. Como eu falei para vocês, na hora de criar peças, tem um campo lá chamado indicação, a peça ela vai ser atribuída a ela um circuito, e lá também tem um campo chamado potência, que é justamente esse preenchimento aqui que vai ser feito de forma automática. Então, aqui na indicação, o que a gente precisa fazer em cada um desses campos? Atualmente, eles são textos. Eu consigo alterar o que está aqui no texto. Contudo, eu não quero que ele seja um texto, porque se eu deixo ele como um texto, a simbologia ela vai ficar da maneira como ela está aqui. Ela não vai ter, por exemplo, se ela estiver no circuito 2, ela vai continuar aparecendo 1 aqui, porque eu não atribuí um campo à simbologia, eu atribuí um texto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir em elementos. Quando a gente vem em elementos aqui em textos, a gente tem esse símbolo, esse chamado aqui, chamado campo. Se você clicar aqui na setinha, ele vai aparecer outras opções. Campo para texto, então você transforma um campo em um texto, e texto para campo, você transforma o que está aqui como um texto para um campo, né? E um campo é um espaço a ser preenchido de forma automática pelo software. Então vamos aqui em texto para campo, selecionar indicações, e aí eu aperto espaço. Uma vez que eu apertei espaço, ele vai me dar aqui a opção, escolha qual campo que você quer associar. Então você pode associar aqui, ó, essa parte de desenho aqui é uma outra coisa, é parte de prancha, isso a gente vai ensinar para vocês em outro módulo. Mas então vocês têm que focar aqui na parte de cadastro, né, que é o que está associado à peça. Então aqui tem campo circuito, tem campo comando, tem campo indicação. Bom, então aqui a gente tem campo circuito, campo comando, campo indicação. Ou seja, se eu atribuir esse texto aqui, transformar ele em um campo circuito, ele vai assumir exatamente o que tiver lá, o circuito que ele tiver definido. Comando, mesma coisa, comando que ele tiver definido. Indicação, é aquela indicação da peça que a gente aprendeu a preencher no vídeo anterior, na aula anterior. Então é isso que eu quero, que ele seja preenchido com aquele texto lá. Então aqui virou indicação. Vou apertar espaço, o que o espaço faz? O espaço repete o último comando que foi feito, né? Qual foi o último comando que a gente fez? Transformar texto em campo. Então a gente seleciona aqui, aperta espaço novamente, e aí a gente vai ter aqui circuito dessa vez, espaço novamente, seleciono aqui para converter esse texto em campo, e aí aqui a gente vai atribuir potência. Uma vez que a gente atribuiu tudo isso aqui, agora a gente vem em elementos, certo? Para a gente criar a simbologia. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar em elementos, vai vir criar símbolo, elementos, criar símbolo. A gente vai selecionar todo o símbolo e a gente vai apertar espaço. Ou seja, a gente está isso aqui tudo é o símbolo que a gente quer. A gente vai definir aqui, ó, ponto de referência. Deixa o software pegar. A gente vai definir o ponto de referência. Qual é o nosso ponto de referência? É justamente o ponto que vai ser tomado como referência, como origem na hora de lançar. Então, essa tomada aqui, onde eu vou lançar ela? Eu vou lançar ela numa parede.
Então, onde a gente costuma selecionar para lançar uma tomada? A gente costuma selecionar a linha externa da parede para lançar uma tomada. Qual é o ponto da tomada que vai ficar entre a parte que é embutida na parede e a parte que é externa? É justamente essa linha aqui. Porque essa caixinha aqui, essa parte da caixinha vai ficar para dentro da parede e essa parte da caixinha aqui ela já fica para fora, que é justamente aquela rebarbazinha que tem na caixinha, que você embute aquele pedacinho e fica a rebarbazinha, para você fazer a instalação da placa posteriormente. Então, qual tem que ser o meu ponto de referência? Justamente esse ponto de transição entre a parte que fica embutida e a parte que fica sobreposta ali. Então, vamos selecionar aqui. E aqui chega uma parte muito importante. Nessa fase aqui é onde você organiza suas peças, tá? Então aqui na SOS a gente criou uma pasta chamada Simbologia Peças SOS. E aqui a gente tem uma biblioteca para ar-condicionado, outra para caixas, eletrocalho, eletrodutos, geradores, interruptores, luminárias, luminárias que são específicas da Itaim, que é uma fornecedora de luminárias que a gente utiliza bastante, notas e legendas, quadros, hack, segurança, SPDA, tomadas de cabeamento e UPS. Qual que se adequa aqui? Tomadas. Então, eu vou vir aqui em tomadas. Não posso esquecer, pessoal, de definir aqui, ó, escala automática. O que seria isso? É justamente para que se você, por exemplo, eu estou projetando em 1 para 50, só que aí na hora de gerar a prancha eu vi que meu projeto não ficou bacana. Quando eu chego lá na hora de gerar a prancha no A0, ele não cabe. Por conta da escala que está 1 para 50, o desenho ficou muito grande, ele não cabe. Então eu decido colocar ele em 1 para 100. Se as suas simbologias elas não tiverem sido criadas em escala automática, quando você mudar o seu projeto de um que estava em 1 para 50, de 1 para 100, não vai ser mudada as simbologias vão continuar em 1 para 50, então as simbologias vão ficar muito grandes em relação ao projeto, e aí você vai ter um problemão. Então, não esqueça de selecionar aqui escala automática, porque quando você põe escala automática, a gente está criando a simbologia em escala 1 para 50, mas ela é escalada de forma automática caso você a use em um projeto de escala 1 para 100, por exemplo. Então, ela vai manter a mesma proporção em relação ao desenho como um todo, né? O contrário de quando você deixa desmarcado, porque a simbologia vai ter 1 para 50, independente da escala que você vai utilizar. E aqui você vai dar um nome, que é um padrão seu, para a organização de peças. Eu costumo fazer o quê? Descrever o que é. Como aqui já está uma biblioteca de tomadas, eu não coloco novamente tomada. Então eu ponho dupla, que essa é uma tomada dupla ali pela simbologia que foi passada. Então aqui é uma tomada dupla, baixa, dupla, baixa, H de 30. Sei lá, o que você quiser. E ela é caixa 4x2. Então você pode definir seus padrões aí para criação de simbologias. Então vocês podem observar que se você vir aqui em símbolos, vai estar aqui o último item que foi criado, justamente dupla, baixa, H de 30, caixa 4x2. Então tá aqui nossa tomada. E aí, como a gente mata a cobra e mostra o pau, o que a gente vai fazer? A gente vai criar agora, do zero, uma peça de tomada caixa 4x2 baixa H de 30. A gente vai vir no nosso cadastro. A gente vai vir aqui em dispositivo elétrico embutido. Tomada hexagonal. Vamos fingir que não tem aqui ainda uma tomada baixa de 30 dupla. Eu vou pegar aqui uma tomada que eu acho que seja próxima da que eu quero criar. Então, o que a gente pode fazer? Sempre que você for criar uma peça, o interessante é você pegar uma outra peça que você já tem, que seja o mais próximo possível daquela peça que você está criando agora, e utilizar ela como base para desenvolver a outra, para que você economize tempo. Então, vamos supor que a gente está pegando essa aqui, que é uma tomada de 1000 watts, ela é média, e eu vou fazer uma cópia dela porque meu cadastro não tem mais nenhuma tomada e essa é a que mais se aproxima do que eu quero. Então eu clico aqui, copiar. Eu clico aqui em copiar, clico aqui em colar, e aí ela colou a peça com o mesmo nome, com a diferença de 2, porque está dizendo que está repetido. Então, o que é nossa peça? Nossa peça, na verdade, não é uma tomada... Vamos recomeçar aqui o nome dela. Então, a gente tem aqui uma tomada 2P mais T de 10 amperes, baixa,
baixa H30 e é uma tomada do teste da aula. Ok. Ela tem alguma indicação? Não, essa tomada não vai ter nenhuma indicação, porque ela é simplesmente uma tomada baixa de 30, então ela não vai ter nenhuma indicação. Então ela não tem nenhuma tomada, nenhuma indicação, então nem preciso descrever aqui a indicação. Caso você queira pôr aqui uma indicação, como a gente já tinha ensinado antes, esse campo descrição é justamente a descrição dessa indicação. Ela não é uma tomada aquática, ela é só uma tomada abaixo da de 30, então não vou botar nenhuma indicação. Aqui eu vou alterar. Tomada, 2P mais T, 10 amperes. Baixa. Vem embutir. 220 volts. Baixa. H de 30. Essa é a descrição que eu quero na nossa simbologia. Ok. Rapaz, está sumindo aqui nossa tela por algum motivo. Tá. Então aí. Moço. Só o que me faltava. Vamos achar aqui nossa tomada aqui de teste da aula. Então vamos dar continuidade aqui na nossa tomada. Então, os itens associados. Eu vou ensinar vocês como criar um item, já que a gente está fazendo tudo do zero. Então, aqui, ó, a gente tem, nesses itens aqui, ó, o nome aqui da categoria, do grupo, da classe. O nome da classe é justamente o que vai aparecer no título da planilha quantitativo. A gente vai abordar com calma esse tema de planilha quantitativo, mas vocês já podem ver aqui, ó, por exemplo, ó, que a gente tem aqui, por exemplo, equipamentos de iluminação. Então, esse aqui é uma classe, e é dessa forma que vai vir como título na planilha de quantitativo. Então, todos esses itens aqui vai ter um título lá. Se a gente fizer por pavimento, por exemplo, pavimento 2, equipamentos de iluminação. Aí vai vir tudo isso aqui, ó. Se eu tiver lançado luminária de emergência lá no meu projeto, ele vai estar dentro desse grupo, dessa classe de equipamentos de iluminação. Então, a gente procura ou cria, né, caso ainda não tenha, a classe que mais se adequa ao tipo de tomada que você está fazendo. Então, aqui, ó, o que a gente está fazendo é o quê? Tomadas. Então, se a gente está fazendo tomadas, a gente vai vir na classe tomadas, é uma tomada de elétrica. Então, aqui nós já temos alguns itens de tomada criados, né? Então, aqui, ó, tomada de corrente circular, de corrente de embutir, imobiliário, tal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fingir que a gente ainda não tem isso aqui, não tem aqui a gente quer especificamente. Então, por exemplo, aqui a gente tem de um módulo, 2 módulos, e a gente quer uma de 3 módulos. A gente quer associar uma de 3 módulos. Então, eu vou copiar uma aqui que seja próxima da descrição que eu quero. Caso eu não queira copiar, não tem nenhuma próxima, eu posso vir aqui no mais. Ele vai criar um novo item aqui. E aí eu posso começar do zero a descrição desse item. Você pode pegar a descrição do item da sua planilha quantitativa que você já faz, de algum outro item que você acha interessante, ou você mesmo ir descrevendo aqui como você quer que o item apareça. Eu vou pegar como exemplo aqui o que já é o meu padrão, para não fugir do meu padrão. Então, eu vou pegar exatamente igual, só que eu vou mudar aqui a quantidade de módulos. Antes era um módulo, mas agora eu quero que quantifique um tipo de item, itens com 3 módulos. Então, aqui a gente está criando um item, tomada de corrente de embutir, 3 módulos, 2P mais 3, ou seja, 3 polos redondos, corrente nominal de 20 amperes. Não é de 20 amperes que a gente está criando, a gente está criando de 10 amperes. Então, tensão nominal de 250 watts, termoplástico frontal, com espelho, conforme NBR 1436, fornecimento e instalação. Então, aqui na nossa lista de quantitativo vai ser essa descrição. Aqui, ó, quantitativo. A gente tem uma tomada de corrente elétrica, tal. E aqui a gente já está falando, ó, você precisa incluir aqui fornecimento e instalação. Por que a gente descreveu dessa maneira?
Porque na planilha orçamentária, a gente pode usar o Sinap, né, de uma tomada já com fornecimento e instalação. E aí já pega o preço com tudo, né? E aqui você poderia pôr algum fabricante de referência, a tabela de referência do fabricante, a categoria, o código do item, tá? E alguma observação. Então aqui a gente pode voltar na peça, a gente vai vir aqui em itens associados, e ao invés de associar esses 3 itens de forma separada, a gente vai associar só aquele item que a gente criou, que já inclui tanto placa, quanto caixa, quanto tudo mais. Então a gente vai vir aqui em tomadas, elétrica, e aqui pode procurar a que a gente criou. Então a gente tinha criado uma de 3 módulos. 3 módulos, 10 amperes. Então é essa aqui. A gente vai dar um OK. Então toda vez que a gente lançar essa peça, ela vai contabilizar um item daquele na lista de quantitativos. Então ele vai contabilizar uma tomada, corrente embutida, 10 amperes, tal, com caixa, fornecimento e instalação. Essa é a descrição do nosso item. Claro que você pode também separar como a gente tinha separado antes. Botar uma caixinha 4x2, uma placa e a quantidade de módulos que você quer. Tá, agora o próximo ponto seria fazer a aplicação em caixa, porque é uma tomada, né? A gente já ligou o ponto de ligação 3D, porque a gente já tem a simbologia 3D da peça. A gente tem que somente conferir se é exatamente essa simbologia 3D que se aproxima do que a gente quer, né? Então aqui temos uma tomada caixa 4x2, que é justamente o que a gente busca. Aqui a gente muda para... Ela continua requerendo aterramento, a gente muda aqui para 100 watts, que é só uma tomada normal que a gente está criando. E agora a gente vai substituir aqui a nossa simbologia. Então a gente exclui a que tinha antes, clica em mais, vem aqui em símbolos SOS. Aqui, pessoal, dentro de simbologia já é uma outra biblioteca separada dessa biblioteca que a gente tinha criado de peças ali. Então, a gente tem uma biblioteca ali no CAD, que é uma biblioteca de detalhes de símbolos, e a gente precisa trazer para dentro da nossa simbologia de peças, tá? Então, aqui a gente tem uma nova divisão e tudo mais, e aqui muda, ó. Lá é simbologia de peças SOS. Como aqui já é exatamente simbologia de peças, a gente não repetiu, a gente botou simbologias SOS, símbolos SOS. O que a gente está fazendo? Uma tomada. Então você pode vir aqui na tomada, você vem aqui no mais, e aí vai aparecer justamente a biblioteca de símbolos, que é essa biblioteca aqui onde nós criamos o símbolo. Você vai justamente na pasta onde você criou ela, então simbologia peças SOS, tomadas, vai ser o último item que está da biblioteca, então tá aqui, dupla, baixo, HAT30, caixa 4x2. E agora ela foi adicionada à nossa biblioteca de símbolos. Isso significa que uma próxima vez, se eu criar uma outra tomada baixa aqui de 30, só que agora é de 600 watts, a simbologia dela vai ser igual. Então eu não preciso importar novamente da nossa biblioteca, ela já está aqui. Então, uma vez que ela já está aqui, é só usar ela. Dou um OK, ela foi importada aqui, né? Então agora eu vou dar um OK. E agora, para finalizar, a gente vai testar essa peça que a gente criou. Então, vou fechar aqui o arquivo do AutoCAD que nós temos aberto e vou abrir um projeto qualquer. Para a gente fazer o teste dessa tomada. Então, aqui nós abrimos o projeto, né? E eu vou lançar essa tomada aqui em algum ponto específico. Em algum ponto qualquer, só para a gente se certificar que ela... Então, a gente vai lançar uma tomada 2P mais T. Definir aqui a posição da tomada.
E aí aqui a gente vem lá em SOS, dispositivo elétrico embutido, procura aqui a peça teste aula e lança ela. Se vocês observarem, ó, comparado com a planta baixa, vou lançar ela novamente. Vocês podem observar que ela ficou exatamente no ponto certinho aqui da parede, tá vendo? Então, tá de acordo com a nossa tomada. Isso aqui é o ponto simbologia 3D que eu falei para vocês, ó. Então, se aqui, ó, o natural das peças é o quê? Você conectar o eletroduto aqui no ponto diretório até o outro. Só que se você for fazer assim, na visão 3D, metade do eletroduto vai ficar para fora da parede aqui. Então, se você lança dessa maneira, olha o que ocorre. Você consegue selecionar, ó, qual entrada 3D você quer utilizar. Então, você clica aqui e clica nessa. E aí, se você fizer aqui uma caixa de corte do 3D só dessa área, você vai observar que deixa eu só mudar aqui a cor do fundo. Você vai observar que a tomada ficou certinho, ó. Você conecta na entrada certinho da tomada na outra. E aqui, pessoal, já falando aqui sobre um bug que tem no OKBuilder. Tá vendo que a tomada, ela ficou toda cinza? Ela não devia ter ficado toda cinza. A placa dela tinha que ter ficado branca e a caixa amarela. Então a gente vem aqui em 3D, elementos. E aí o que a gente tem que fazer? Isso aqui é só um bug de visualização do KBuilder. Então você seleciona aqui, ó, elétrica, né? Você seleciona elétrica. Aí você vem aqui fixar cor. Aí você seleciona uma cor qualquer aqui, tipo azul. Aí ela ficou aqui na cor que você fixou, preto. Aí você vem aqui em fixar transparência. Aí você vem em fixar cor. Não, você não vai mais fixar cor. Aí você define uma transparência qualquer aqui, só para ele atualizar a peça, depois você vem em nenhuma. E aí olha o que ocorreu. Agora ele ficou da cor certa. Você vem aqui no conduto, define ele como amarelo, como ele deve ser, né? E aí você vem em não e ele já fica normal aqui. Certo, pessoal? Então aqui a gente criou uma peça com simbologia 2D e 3D. Isso a gente utilizou uma simbologia 3D que já estava criada e configurada lá na nossa biblioteca de simbologias 3D. Mas no próximo módulo nós vamos ensinar vocês como criar suas próprias simbologias 3D.